Tóxicos. Inúmeras são as causas responsáveis pela viciação dos seres humanos em face das drogas conhecidas como tóxicos. Intervêm na casuística as condições psicossociais de toda a natureza, os fatores econômicos, os ecológicos e mesmo o grupo humano, considerado como classe de protesto. Todos aqueles que se encontram nas malhas do vício escondem a maior parte dos sintomas, desencantos, intranquilidade, reações neuróticas e psicóticas, como se fora um iceberg, mostrando apenas pequena porção. O viciado procura modificar sempre a aparência externa, com finalidade de não demonstrar suas sensações e aflições. Apesar da máscara da personalidade, consegue esconder muito pouco. O problema dos tóxicos é de tal ordem que, em 1971, nos Estados Unidos, 5 milhões de pessoas fumavam maconha, 300 mil utilizavam heroína e, pelo menos, 50% dos universitários experimentaram, uma vez, algum tóxico, enquanto que em 1968 o experimento não excedeu a 5%. Ainda em 1971, na Suécia, 5 milhões de pessoas drogavam-se por via venosa. No Brasil, temos poucos dados. Entretanto, pelas estatísticas e atendimentos psiquiátricos e sociais diversos, naquele mesmo ano de 1971, é de pensar-se que 300 mil estudantes experimentaram, pelo menos uma vez, algum tóxico. E nos dias de hoje, que as estatísticas se ampliaram. As condições da música excitante, o fenômeno materialismo, os desencantos de toda a ordem, as dificuldades que o meio naturalmente oferece e tantas outras posições de negatividade são fatores, quando não desencadeantes, ao menos coadjuvantes nos mecanismos da dependência. Diga-se, entretanto, que o fator primordial nos processos de toxicofilia está ligado ao próprio indivíduo, à sua natureza psicológica, em ligação direta com o passado espiritual. Os sofrimentos que hoje colhemos são a sementeira do pretérito. É justa e precisa a conhecida frase: a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Acreditamos, também, que inúmeros viciados não trouxeram propriamente um problema kármico. São almas primitivas internadas temporariamente na carne e com poucas condições psicológicas na avaliação das responsabilidades. Com isso, desejam sonhos e caminhos sem lutas. Esbarram na inconformação e nos desalentos dos possíveis roteiros fáceis na busca dos prazeres da vida. Aqueles que se enredaram nas malhas do vício iniciam-se por pequenos impulsos, até mesmo por curiosidade, como ato de independência ou liberdade. Impulso que a pouco e pouco vai se ampliando e como que convidando a personalidade matura a uma tradução avessa e míope da realização. Nesta fase, muitos dizem que podem deixar a prática viciosa à hora em que desejarem por terem inteligência para isso. Mas, na sua desestruturação psicológica, caminham inelutavelmente para a dependência. Nas garras da dependência, transformam-se numa personalidade sem forças para qualquer atividade, por menor que seja, caindo em fugas,
para explicar a ausência de lutas. Outro ângulo, por informações destoantes, é a busca de sonhos, quando realmente só colhem pesadelos. O viciado de tóxicos, mais do que possa imaginar, tem habitualmente deslocamentos perispirituais e projeções, ambos sem sentido, porquanto o tóxico atingindo principalmente a zona de acoplamento do perispírito com o corpo, determina distonias vibratórias que valem por verdadeiras lesões. Seria o fenômeno paranormal doentio. Muitos viciados querem justificar sua dependência à realização de sonhos, tipo fenômenos mediúnicos, deslocamentos espirituais com vidências, que realmente existem como um processo de excitação a determinada fenomenologia paranormal. Porém, o que de fato colhem é a violência que o tóxico determina no perispírito, apresentando reações, embora parapsicológicas, integralmente patológicas. Com isso, as portas da obsessão, se já não estavam abertas, ficam como que escancaradas e o caminho da psicose assegurado. O viciado é um doente mental, seja qual for a fase em que se encontre. Almas frágeis pelas dívidas pretéritas ou pelas contingências de extrema ignorância são seduzidas pelas imitações, anúncios diversos, desespero, futuro duvidoso, dores morais, guerras, etc. Na maioria das vezes, carregam consigo a constituição toxicófila, por dependência kármica, e desaguam nas neuroses e psicoses. Tudo por desconhecimento espiritual, da imortalidade, da reencarnação e da lei de causa e efeito. A atitude diante o viciado representa a pesquisa ajustada no sentido de esclarecimentos do campo pessoal, familiar e social, tentando penetrar os problemas afetivos, cuja avaliação são de fundamental importância nesta análise. Por outro lado, temos o encontro frontal com os problemas legais, cujas providências têm que ser analisadas na escolha do melhor caminho de amparo e tratamento. De importância, sobretudo, é dar ao doente um conhecimento seguro do panorama espiritual, mostrando dentro de padrão ético as razões da imortalidade, das responsabilidades e das necessidades reencarnatórias. Mostrar como a lei de causa e efeito pode assegurar o equilíbrio dinâmico da atmosfera psíquica que nos achamos envolvidos. Ministrar os passes magnéticos e os conhecimentos da doutrina espírita, por ser esta presentemente a que está mais aparelhada na explicação dos problemas humanos, descortinando seus horizontes no despertamento das responsabilidades que o ser humano possui. Daí, então, inserindo o conhecimento do nosso destino, exaltar a vontade no sentido do indivíduo assenhorear-se de bases seguras e mais precisas em seu próprio psiquismo. Tudo isto investe um trabalho grandioso, muitas vezes estafante, onde, principalmente os responsáveis, a família, tenham que ser mobilizados, acatando e protegendo o necessitado. Jamais esperar que o psicotrópico e 1/4 de casa de saúde ou certas informações deturpadas, tidas como espíritas, sejam o remédio definitivo. Muito menos relegar o necessitado à sua própria iniciativa, que é nenhuma, quase sempre. É claro que todos juntos, serviço social, a família e médico-psiquiatra, principalmente os que conheçam espiritismo e lidem com os processos obsessivos espirituais, estejam de mãos dadas
e interessados na problemática de um dos maiores flagelos da vida odierna. Portudo, estamos a perceber que os toxicófilos, com os seus sintomas atingindo a zona psíquica e, de modo mais preciso, as zonas espirituais, representam condições infinitamente mais perigosas que as doenças somáticas degenerativas, enquanto estas, limitando-se à zona corpórea ou física e cedendo ao espírito o resultado construtivo das dores, aquelas transcendem a etapa reencarnatória pela desorganização do psiquismo de profundidade, zonas perispirituais, exigindo condições especiais e longo tempo no restabelecimento do equilíbrio. Com isso, inúmeras reencarnações corretivas serão necessárias, a fim de atenderem às condições normais de prosseguimento no caminho da evolução. Psicologia Espírita, volume 1, Jorge Andréa.